Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula de Neurociência Aplicada à Educação. Já entendemos como ocorreram as mudanças na educação, quais são os novos parâmetros de educação, que a neurociência não é uma ciência nova, mas está bem em voga a sua aplicação no momento. E discutimos também a anatomia do cérebro, tal qual a anatomia do encéfalo, destacando a questão do cerebelo e do tronco. Discutimos toda a sua anatomia, falamos das questões ligadas aos lobos e as suas divisões, tão qual também as suas funcionalidades. Agora faz-se importante, antes de entrarmos na questão das funções cognitivas, que é algo muito importante para o nosso curso hoje, discutirmos um pouco o que é neurociência. E nesse momento eu te chamo para me acompanhar. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui um slide para que vocês possam estar me acompanhando através do slide. E a pergunta que não quer calar, gente. O que é neurociência, afinal? Tanto se fala de neurociência, algo muito discutido hoje em dia, é o tema da nossa cadeira, mas o que seria a neurociência, afinal? Se eu fosse descrever para vocês de uma maneira resumida, eu diria que a neurociência ela consiste no estudo sobre o sistema nervoso e todas as suas funcionalidades, no estudo minucioso de como funciona esse emaranhado de ligações que correspondem ao nosso sistema nervoso. E também o estudo mais aprofundado de suas estruturas, do seu processo de desenvolvimento e as suas alterações no decorrer da vida. Seria uma análise mais detalhada de como é o funcionamento e as alterações durante a vida das funcionalidades desse sistema nervoso. Se a gente for detalhar mais o que é neurociência, devemos entender que a neurociência a gente precisa se aprofundar basicamente em 3 elementos. Um, que é a questão da aprendizagem, a questão do saber, que é uma questão crucial para o nosso entendimento, para essa nossa disciplina em si. O entendimento de qual é o funcionamento do cérebro, todos os seus nuances, a sua anatomia, tudo aquilo que a gente vem discutindo. E também o funcionamento do encéfalo, com a entrada da medula espinhal, os nervos periféricos, etc., como a gente acabou de discutir na aula passada. O sistema nervoso, a gente tem que ter em mente que ele é um sistema complexo, tá, gente? E para que a gente possa entendê-los, a gente tem que estudá-los dividido por partes. E o pleno funcionamento desse poder cognitivo, dessas linhas sinápticas e etc., etc., vão ter resultado diretamente ligado às funções cognitivas, que é o que iremos estudar mais um pouco à frente. Mas antes disso, vamos entender quais são os campos de atuação da neurociência. A neurociência por si só, se vocês forem fazer um estudo, ela não se baseia só no campo educacional, como estamos estudando. Ela possui várias linhas de atuação. A primeira linha que vale a pena a gente destacar, gente, é a neuropsicologia. Essa parte em si, ela estuda a interação que há entre as ações dos nervos e as funções ligadas à área psíquica. É justamente o entendimento dessa junção, de como essas ações nervosas podem ter implicações diretas na área psíquica. Na neurociência cognitiva, gente, que é o segundo campo de estudo da neurociência, é mais focado no campo realmente da cognição, do conhecimento em si, do coeficiente intelectual, raciocínio, memória, aprendizagem, desenvolvimento, etc, etc, etc. O terceiro ponto que a gente vai falar, gente, é a neuroanatomia, que é uma das partes mais complexas de estudos que podem haver na neurociência, que é que você consiga entender toda a estrutura do sistema nervoso, como é dividido o cérebro, como é separado, quais são as divisões, os nervos periféricos, a função de cada parte, conseguir assim nomeá-las, entender. Quando você começa a entender a base neuroanatômica, que você entende que cada parte é responsável por uma ação, por uma atitude,
por um comportamento, você começa a ver a beleza por trás da neurociência. Um outro campo de estudo também, gente, é a neurociência comportamental, tá? Que é aquele estudo que tem uma ligação direta entre o contato do organismo e seus fatores internos. É o que mostra o seu comportamento, é o que fala das suas emoções, dos seus pensamentos. E é um estudo mais aprofundado na base comportamental, como o próprio nome já diz. E um outro campo de estudo, por fim, é a neurofisiologia, tá, gente? Que há algumas diferenças entre a neuroanatomia, não confundir, tá? Ela estuda justamente quais são as funções que são ligadas, como elas reagem fisiologicamente entre essas ligações entre a base neural e as diversas áreas e funções ao qual ela é ligada, tá? Então, a neurofisiologia ela estuda justamente a questão fisiológica do entendimento neural. Então, a neurociência ela abarca muitas áreas de estudo. Ela tem uma complexidade muito grande de entendimento, que não fica apenas centrada na base educacional. Ela tem muitos nuances na base psicológica, e assim sucessivamente. Agora que entendemos um pouco do que é neurociência, vamos entrar diretamente no estudo dos componentes cognitivos, gente, também chamados de funções cognitivas. O que são essas funções cognitivas, gente? São os processos mentais, justamente, que nos permitem desenvolver qualquer tarefa no dia a dia, fazendo que o ser humano ele seja capaz de armazenar informações, elaborar e recuperar memórias, ter todo um desenvolvimento em cima das suas atitudes, inibições de comportamento. Tudo isso é relacionado com as funções cognitivas. As funções cognitivas elas são amplas. Nós vamos estudar essas principais funções cognitivas aqui durante o curso. Vamos estudar o processo atencional, vamos estudar o processo de funções executivas, vamos estudar o processo de memória, vamos estudar o processo de percepção. Todos esses componentes, vamos estudá-los ao fundo, bem esmiuçadamente. E todos esses componentes, eles são componentes diretamente ligados ao processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, ele precisa que haja uma ligação direta entre todos esses componentes. Sem essa ligação direta entre todos os componentes, é impossível ver um processo de aprendizagem. Como eu bem exemplifiquei para vocês, dentre as funções cognitivas, por exemplo, a atenção, que vai ser a primeira que a gente vai estudar, ela é uma função primordial para a formação do entendimento. Não tem como fazer um processo de aprendizagem sem ter o processo atencional como primeiro modo de estudo. É importante que possamos diferenciar que nem toda atenção é igual. Às vezes a gente tem mania de simplificar, dizendo, fulano de tal tem déficit de atenção, tem problema de atenção, fulano de tal tem problema de concentração. O que, se você for estudar ao fundo, quando você for entendendo as questões ligadas aos campos da neurociência, você vai entender que está totalmente equivocado. A concentração nada mais é do que uma atenção sustentada. Então, quando você fala de dificuldade de atenção, você tem que saber qual o tipo de atenção qual o nível de atenção é. Vamos estudar parte por parte da atenção, para que assim fique mais simplificado esse processo de entendimento do que é a atenção. Nada do teu cérebro ele vai conseguir ser executado se não tiver em pleno funcionamento as funções executivas. As funções executivas, ele é um processo neural que vai justamente trabalhar diretamente com o planejamento, que é o que a gente vai ver mais na frente. Tudo isso também precisa estar ligado com o processo de memória, que é um outro ponto que vamos esmiuçar durante a nossa cadeira, a nossa matéria, a nossa disciplina de neurociência na educação. O importante é entendermos que a sociedade demorou muito tempo, graças a Deus ela entendeu, que esse processo da neurociência, esses processos mais modernos, nem todos são de fase cognitiva apenas. Hoje em dia já se discute cada vez mais
que o coeficiente intelectual ele tem que estar atrelado a um coeficiente emocional, ao qual você consegue gerir suas emoções. A inteligência emocional hoje é um tema muito discutido e que é de extrema importância, tanto para o processo de aprendizagem como inserção no mercado de trabalho. Cada vez mais as empresas elas buscam profissionais que tenham uma inteligência emocional e não apenas um coeficiente intelectual. Como eu já citei para vocês, tanto é que a nossa Base Nacional Curricular já traz isso dentro dos seus componentes. E vamos também dar um estudo mais a fundo sobre as múltiplas inteligências, que é algo essencial para o desenvolvimento da neurociência. Agora vamos estudar o nosso primeiro campo das funções cognitivas para entendimento da aprendizagem, que é o campo da atenção. Vamos comigo? Vamos lá.